Fala aí, meus consagrados, meus odiadores de câmbios automatizados de uma embreagem, os famosos Trancologix, iTranco, EasyTranco. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o câmbio Dualogic Plus, que começou a sair nos carros da Fiat em 2012. O Dualogic Plus é uma evolução do Dualogic, que primeiramente foi lançado no Fiat Bravo e no Linea, depois veio para o Punto, Fiat 500, aí posteriormente chegou no Palio, Gran Siena, nos irmãos mais humildes da Fiat. O bicho é esse aqui, o da maldade. Ele tem essa posição R de rapidão, ou Ré, tem a posição N de neutro. Olha, você pode mexer no câmbio para tudo que é lado, mesmo com o carro desligado. Parou o carro, neutro. Vou dirigir o carro. Puxa para trás, ele já entra no modo drive, no modo automático. Eu quero dirigir no modo manual, Xanão. Pressiona para a esquerda, entra no modo manual. Para baixo, sobe marcha, para frente, reduz marcha. A ré é aqui para trás, botão do modo Sport. Para ligar o carro com câmbio Dualogic, tem que pressionar o freio, senão ele não liga. Ó, não liga, tá? Pressiona o freio, aí ele vai ligar. De vez em quando ele faz uns barulhos assim, ó. É o robozinho do câmbio falando que você vai tomar naquele lugar, é normal. A maior diferença do câmbio Dualogic Plus para o câmbio Dualogic convencional é essa função aqui, a função Creeping. Coloca no D de drive e tira o pé do acelerador. O carro vai começar a se locomover, tá vendo? Inclusive funciona com a marcha ré. Tira o pé do freio, o carro começa a mover. Por que isso é importante? Para você não ralar o para-choque na hora da baliza. É um horror você fazer uma baliza com um câmbio que não tem essa função creeping, porque você precisa ficar acelerando o carro. Imagina você fazer uma baliza acelerando o carro. No carro manual você só controla a embreagem, né? Num carro CVT ou com câmbio automático convencional do tipo conversor de torque, você só tira o pé do freio. Não é? É muito mais fácil e evita as batidas. Mas nos automatizados mais antigos, como o Dualogic normal e iMotion da Volkswagen, não tem o creeping. Você precisava ficar acelerando toda hora para chegar perto do muro. E aí, cara, batidas aconteciam sempre. E essa função creep também não deixa o carro descer na ladeira, o que acontece nos carros que não tem essa função. Outra função do câmbio Dualogic Plus é o Auto Shifter Abort. Quando você pisa fundo no acelerador, o carro ele vai evitar a subida de marcha. Mesmo se o carro estiver pronto para subir uma marcha, diminuindo o torque, ele vai evitar essa subida de marcha para manter o carro numa rotação alta e você manter aquela força do motor numa rotação mais alta. Isso é muito importante na hora de fazer uma ultrapassagem. Na hora de fazer uma ultrapassagem, é importante você retardar, você demorar para trocar a marcha, para manter esse giro alto que representa mais potência. Isso em carros aspirados, em carros de aspiração natural. Em carros turbinados, aí é um pouco diferente, porque a rotação alta não significa tanta diferença de potência. Qual que é o ponto positivo de você utilizar um carro com câmbio Dualogic? Primeiro que é um carro automático. Ele demora para passar as marchas? Demora. Mas ainda assim é um carro com câmbio automático. E você encontra carros Dualogic com preços interessantes. Como é um câmbio que não pegou no Brasil por causa dos seus diversos problemas e também por causa do seu funcionamento que não é muito legal, os carros que possuem esse câmbio no mercado de usados são desvalorizados. Então você que precisa de um carro que troque marchas automaticamente, tem uma opção interessante no mercado de usados, porque esses carros possuem preço. Geralmente são vendidos abaixo da tabela Philippe, porque o mercado deles é ruim. Meu Deus do céu, meus consagrados, quase bateram ali na minha frente. E muitas pessoas que possuem alguma limitação física precisam de um carro automático em conta, né? Nem todo mundo tem grana para sair comprando um Honda Civic, um Corolla automáticos. Então, se você precisa de um carro barato com câmbio automático, é o Dualogic. E também outro ponto positivo é que, como o seu comércio é ruim, você pode fazer um bom negócio, você pode pagar
pouco nesse carro. Você pode fazer uma proposta indecente, dar uma canelada, que a pessoa que está vendendo provavelmente vai aceitar essa canelada. Porque como é um carro de comércio ruim, dá para você fazer uma proposta e pagar um valor legal nesse carro. Esse aqui mesmo que eu estou gravando é um Punto Essence 2013. Ele está avaliado em 38 mil. Mas se você jogar lá uns 34, 33, a pessoa que está vendendo pode aceitar. Ela vai aceitar talvez, porque é um carro difícil de comércio. Dá para você pechinchar e fazer um bom negócio. Um bom negócio na hora, né? Financeiramente falando, na hora. Porque depois vem os pontos negativos. Qual que é o ponto negativo desse câmbio, Xanão? A demora nas trocas de marcha. Demora muito para trocar marcha, muito mesmo. A recomendação é o seguinte: dirija de forma civilizada, dirija devagar, porque aí você não vai sentir os trancos do câmbio. Quer dizer, os trancos serão amenizados. Você ainda vai sentir um pouco a troca de marcha, mas nem tanto. Agora, se você chinelar esse carro, dirigir ele no modo soviético, você vai sentir bastante as trocas de marcha. Elas serão bem evidenciadas. A sua cabeça vai sentir, porque a sua cabeça vai para frente. Olha aqui, pisei tudo, ó, trocou, viu? Ele demora para trocar a marcha, principalmente quando você está pisando forte. Não é que ele tem um tranco para trocar a marcha, é porque ele demora para trocar a marcha. É simplesmente isso. A troca é bem lenta. O robozinho, o famoso robô que faz a troca das marchas, ele não é rápido, ele é lentinho, coitado. Ele utiliza um processador Intel Celeron ainda. Por isso que muitas pessoas utilizam esse câmbio no modo manual, anulando a maior vantagem desse câmbio, que é o fato de você não precisar trocar marcha. As trocas são automáticas nesse câmbio, mas muitos utilizam o modo manual de troca de marcha aqui na alavanca para poder evitar, para poder contornar esses trancos. E também para economizar combustível, porque esse câmbio ele prejudica o desempenho do veículo e também aumenta o consumo. Por isso que às vezes é melhor você utilizar ele no modo manual, como eu estou fazendo agora. Eu estou aqui, ó, manobra não consentida. Às vezes ele fala isso também. Ele dá um pipi e fala manobra não consentida, porque o robô ele não aceitou a sua manobra. Ele não aceitou o que você fez. É igual um adolescente. Ele faz o que ele quer. Por isso que você sempre tem que falar ao contrário. Por exemplo, não faça isso, para ele fazer isso. É igual adolescente. O que eu acho? Se você comprou um carro com câmbio Dualogic ou iMotion, é para utilizar ele no modo automático. Eu só utilizaria o modo manual em alguma situação de ultrapassagem, por exemplo, em alguma situação onde você quer desempenho, você quer acelerar forte com o carro. Aí sim é legal utilizar o modo manual do câmbio. Agora, para andar na cidade, utilize o modo automático mesmo e tenha paciência. Ande de forma civilizada, de forma calma, que aí você não vai ficar sentindo essa demora das trocas de marcha. Essa demora na troca de marcha vai ficar menos evidenciada, ela vai te incomodar menos dirigindo de forma calma na cidade. E os problemas crônicos desse câmbio, meu consagrado? Primeira coisa, antes de comprar um carro com câmbio Dualogic, você precisa conhecer uma oficina especializada em câmbios automatizados, tais como Dualogic, iMotion, EasyTronic da Chevrolet ou EasyR da Renault. Porque é muito comum a pessoa levar o seu carro com câmbio Dualogic para fazer uma inspeção, porque o câmbio está com problema, e o mecânico recomendar a troca completa do sistema. E a troca completa do sistema, robô mais o atuador, dá mais de R$5.000, só as peças. Mas se você pesquisar aí, você vai ver, o problema geralmente é pontual. Esse sistema do câmbio automatizado é composto pelo robô, que faz a troca das marchas, né? Tem um módulo eletrônico lá, e o robô que faz o acionamento da embreagem, faz as trocas de marcha. E o outro sistema é responsável por gerar a pressão para o robô conseguir fazer a troca das marchas. Então o primeiro sistema é o robozinho que vai fazer as trocas de marcha, e o outro sistema vai gerar a pressão para as trocas de marcha. Esse outro sistema é composto pelo acumulador de pressão, pela bomba e pelo reservatório de óleo. Outra coisa importante aí, tem que colocar o óleo especificado pelo manual.
nesse reservatório de óleo, tá? Quais são os problemas comuns que acontecem? Primeiro, no robô. No robozinho tem uma infiltração de óleo pelo eixo dele que estraga um sensor ali. E esse sensor estraga, fica óleo lá dentro e aí as trocas de marcha não acontecem, né? O câmbio nem engata nada. Isso aí é só no robô, não é caro de se resolver. O outro problema que pode acontecer lá no sistema que faz a pressão. O acumulador de óleo pode estar estragado, tem uma válvula reguladora de pressão que pode também estragar, porque esse sistema ele tem uma pressão certa para fazer a troca das marchas. Então pode ser o acumulador de pressão, pode ser o sensor de pressão da válvula, pode ser essa válvula de pressão, pode ser também a própria bomba de pressão, pode ser um motorzinho elétrico que vai ali na bomba, pode ser simplesmente o óleo que você está colocando, que não é o óleo especificado pelo fabricante. Então, dificilmente você vai ter que trocar todo esse sistema, o robô mais o sistema de pressão. Geralmente é algum probleminha ou no robô ou no sistema que gera a pressão. Por isso que é importante você conhecer uma oficina especializada que vai fazer o diagnóstico completo. Para fazer esse diagnóstico, ele precisa tirar todo esse sistema, tirar o robô e o sistema de pressão. Por isso que é importante também você fazer uma manutenção preventiva. O que é a manutenção preventiva, Xenão? Pega o carro do Allogic que você tem, leva nessa oficina especializada, eles vão tirar todo o sistema, o robô e o sistema de pressão e vão fazer um diagnóstico, vão avaliar se tem problema ou não. E você vai pagar lá R$1.000, R$2.000, R$3.000 às vezes e vai resolver. E aí você vai poder rodar mais, sei lá, 40, 50 mil km. E é por isso, gente, que eu não indico carros com câmbio do Allogic. Se o ponto negativo desse câmbio fosse só as lentas trocas de marcha, beleza, tranquilo. A manutenção desse câmbio acaba se tornando mais cara que a manutenção de um câmbio CVT, que é a manutenção de um câmbio automático do tipo conversor de torque, que é o câmbio aí convencional da maioria dos carros. Se bem que hoje em dia câmbio CVT está dominando, né, o câmbio CVT. A manutenção preventiva, a manutenção desse câmbio aqui é mais cara que de um câmbio que tem um funcionamento melhor. O funcionamento de um câmbio CVT, de um câmbio conversor de torque, é melhor que de um câmbio do Allogic, de um câmbio iMotion. E a sua manutenção é mais barata. Você vai ter que fazer a troca de óleo de um câmbio CVT. Por exemplo, um câmbio CVT, você vai ter que fazer a troca de óleo dele a cada 40 mil km, porque o câmbio CVT, ele exige trocas de óleo mais constantes. Já um câmbio do tipo conversor de torque, por exemplo, um câmbio Aisin, um câmbio AL4, um câmbio ZF, você vai trocar o óleo dele a cada 70, 80, 90 mil km às vezes. E quanto fica a troca de óleo de um câmbio desses, Xenão? 2.000, 2 conto. Gente, vocês viram isso? Vocês viram isso, gente? Isso é Goiânia, tá? E o cara ainda briga comigo. Não tô entendendo. Você faz a curva e tem um cara na contramão. Isso é Goiânia. Por isso que eu odeio o trânsito dessa cidade. Eu odeio. Por isso que eu não recomendo a compra de carros com câmbio automatizado. Se eu pegasse um carro desse aqui para o meu uso, eu simplesmente tiraria esse câmbio. Não, eu não tiraria de primeira. No primeiro probleminha, tirei esse câmbio logo. Entendeu? Primeiro probleminha, tira esse câmbio logo. Tira. Vai, vaza, vai embora. Eu tiraria esse câmbio, colocaria um câmbio manual e tô nem aí. Claro que eu avisaria para o próximo dono, ó, esse carro, ele saiu com o câmbio do Allogic, mas eu troquei para um câmbio manual. É isso aí. Se aparecer algum erro futuramente aí no painel, é isso. O câmbio era do Allogic, eu coloquei um manual e pronto, acabou. Agora eu vou fazer uma ré em rampa para vocês verem como assim, até a força, não tem força, o câmbio não tem força para dar uma ré, bicho. Eu fico besta com essas coisas, sabe? Vou jogar aqui, fazer uma rézinha. Você tem que tomar muito cuidado. Ó, a tampa é um ponto, né? O bocal do combustível tá aberto. Não fecha. Não fecha o bocal do combustível do ponto. Ó, tirei o pé do freio. Ele tá só no creeping. Ele subiu. Só para calar minha boca ele subiu direitinho, ó. Subiu direitinho. Mas olha aqui. Demora.
Ah, mas subiu. Só pra calar minha boca ele subiu. Ê, câmbiozinho, hein? E é isso aí, meus consagrados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais curto de aviso pra vocês. Mas eu quero deixar uma coisa aqui clara, mais clara que as águas de Bonito, Minas Gerais. Minas Gerais não, Mato Grosso. Existem muitas pessoas que possuem carros com câmbio Dualogic e são felizes. E eu não quero invalidar a experiência dessas pessoas. O que eu estou falando é o comum, não a exceção. Existem exceções, existem muitas pessoas que são felizes com os seus carros com câmbio Dualogic, iMotion. No entanto, a regra, o comum, é dor de cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima e que o Xanão ilumine a vida de vocês. Falou!